Oi pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais um capítulo do nosso livro Conheça a Bíblia Fazendo Arte? Olha só, o livro tá bem legal, mas a gente ainda tem alguns capítulos, tá bom? Então vamos lá. O capítulo de hoje se chama Carpinteiros, mas antes da gente falar um pouquinho sobre ele, pegue a sua Bíblia e abra em Isaías capítulo 10, verso 15. Mas será que o machado pode se orgulhar de ser mais poderoso que aquele que o usa? É a serra mais importante que a pessoa que com ela corta? Pode a vara golpear se não houver quem a mova? Que legal esse verso, né, crianças? E aí? Quem é mais importante? O machado ou quem segura o machado? Vamos lá. Antigamente, crianças, o trabalho de carpintaria, ele se dividia em dois ramos. O primeiro era a fabricação de edifícios, construção de edifícios. E o segundo ramo era a fabricação de móveis e objetos menores. Até os romanos inventarem o telhado arqueado, os tetos eles eram construídos colocando vigas de parede a parede e juntava então galhos cobertos de lama sobre elas. Então tinha as vigas entre as paredes e galhos cobertos de lama. Quando Jesus ele foi a Cafarnaum, 4 amigos tiraram parte do telhado de onde ele estava e através do buraco eles baixaram uma maca para seu amigo que não podia andar. Então olha só, vocês lembram como que o telhado era feito, né? Galhos coberto com lama. Então Jesus estava lá em Cafarnaum e aí 4 amigos viram que Jesus estava lá e poderia curar o amigo deles que era aleijado, né? Então eles abriram um buraco no telhado e desceram uma maca com um amigo deles lá embaixo. Mas para fazer essas vigas, o carpinteiro ele tinha que cortar as árvores e desbastá-las para usar então as madeiras como vigas. Esse, crianças, era um trabalho muito, mas muito pesado. E ele era feito com uma enxó, que é isso aqui, que é como uma pequena enxada feita de madeira. O instrumento, ele era usado como se fosse uma serra. A princípio, as cabeças dos machados, elas eram feitas de bronze. E depois, né, com o tempo, elas passaram então a ser feitas de ferro. Elas eram amarradas firmemente a uma alça, só que mesmo assim, elas acabavam se soltando facilmente. E foi isso que aconteceu com um dos alunos da escola dos profetas. E Eliseu, né, o profeta Eliseu, cheio do poder de Deus, fez a cabeça do machado flutuar com um galho. Olha só que interessante. Então o aluno tinha emprestado o machado, aí ele estava usando, aí acabou soltando a cabeça do machado, caiu no rio, aí o profeta Eliseu colocou um galho e a cabeça do machado flutuou. Imagina só que interessante isso. Mas não era só isso que os carpinteiros faziam. Eles também fabricavam ferramentas agrícolas como jugo, que é isso aqui, arado e também cabos para as lâminas. Em geral, o martelo ele era feito com um pedaço de pedra. E inicialmente os pregos para unir os pedaços de madeira eram feitos de bronze e depois com o tempo passaram a ser feitos de ferro. Um trabalho que era muito importante para os carpinteiros era fazer a porta da entrada da cidade. A porta ela devia ser feita de madeira e depois ela era coberta com metal. Bem pesado e bem difícil de fazer, né? E barras de ferro mantinham a porta então em seu lugar. Nos tempos antigos, crianças, o portão ele era o ponto mais fraco da defesa. E ele era então uma grande preocupação. Acreditava-se que a posse da porta equivalia à posse da cidade. Então assim, conquistei a porta da cidade, conquistei a cidade. Você se lembra quem foi o juiz de Israel que derrubou o portão de uma cidade? Olha só, eu vou colocar aqui 3 imagens. Então olha só, foi Samuel? Foi Sansão? Ou foi Gideão? Qual desses 3 você acha que derrubou o portão de uma cidade? Vamos dar 10 segundos. E aí? Conseguiram adivinhar? Se você falou que foi Sansão, parabéns!
Você pode ler sobre essa história lá em Juízes capítulo 16. Mas, crianças, algum tempo depois, foram encontrada uma nova solução para esse problema dos portões. Começaram a construir muros em ambas as laterais das paredes principais, formando então um outro pátio. Além disso, os portões eles tinham torres, que também serviam como postos de observação. Em momentos então de paz e tranquilidade, as portas da cidade eram lugares de reunião e também para falar em público. Mas no fim da tarde os portões eles eram fechados. Só que olha só, crianças, em Apocalipse capítulo 21, no verso 25, lá diz que na Nova Jerusalém não vai haver noite. Portanto, as portas sempre estarão abertas, porque não vai mais ter ponto fraco na cidade. Tudo vai ser restaurado ao seu original, tudo vai voltar a ser perfeito, não vai ter noite, não vamos precisar ter medo de que algum inimigo nos invada. Olha só que interessante, né, crianças? Agora, fiquem com o Jonathan para a experiência. Chegou o momento da nossa experiência e vamos dar uma de carpinteiro agora. Olha só, precisamos de palitinhos de picolé, 2 palitinhos de churrasco, 4 tampinhas que serão as rodas do nosso carrinho, papelão, cola quente e tesoura. Lembre-se de usar a tesoura apenas com um adulto por perto, tá bom, crianças? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer a base do nosso carrinho, né? Então eu vou colocar aqui tudo em ordem para depois colar com a minha cola quente, tá? Para ficar mais rápido no vídeo, eu vou fazer uma mágica aqui, ó. Pronto, tá colado. Essa é a base do nosso carrinho, tá? E agora nós temos que fazer as rodinhas. Então eu vou colar aqui o palitinho de churrasco bem no centro da minha rodinha, da minha tampinha, tá? Você pode usar tampinha de refrigerante, tampinha de suco. No caso eu usei aqui tampinha de cola guache. Aí eu vou cortar aqui, né, frestinhas, né, de papelão. E vou fazer esse formato quadradinho, porque é um encaixe da minha roda, para que quando a gente estiver dirigindo, né, a roda não saia voando por aí. Então eu coloco a roda aqui, e aí eu prendo o outro lado com cola quente também. E olha só que legal, não é que deu certo? Eu quero ver o carrinho de vocês, hein? Marca a gente lá no Instagram. E agora você pode colorir, pintar, decorar e vamos embora! Vejo vocês na próxima experiência, hein?